Irmãos, a mensagem que eu venho trazer para vocês está no livro de Jó, capítulo 2, do versículo 7 ao 10. E a santa e poderosa palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com eles as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como falas qualquer doida? Assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, várias vezes eu já ouvi mensagens que falam a respeito da história de Jó, em que a mulher dele, ela que é taxada como uma parte ruim dessa história, vamos dizer assim. Uma mulher que nos traz uma aparência de uma pessoa incompreensiva, de uma pessoa sem sentimento, de uma pessoa que não estava ligando para o que estava acontecendo ao seu marido. Mas é importante que nós venhamos analisar, dentro da palavra de Deus, o porquê essa mulher agiu dessa forma. Para podermos entender melhor isso, vale a pena nós voltarmos lá atrás, numa história de amor. Quando o homem e uma mulher se unem, quando eles se casam e constituem uma família, todas as pessoas sempre sonham que vão ser felizes. Ninguém, no seu projeto de vida, imagina que vai passar por perdas, por dificuldades, por coisas negativas. Mas sim, os sonhos que vêm no coração das pessoas é o sonho de felicidade. É o sonho de uma vida a dois, em que tudo venha a dar certo. E no caso de Jó e sua esposa, a Bíblia nos mostra que foi assim. Jó era um homem próspero, Jó era um homem que sempre andava com Deus, era um homem muito rico, a sua riqueza era a maior que existia sobre a terra. Ele tinha seus filhos, suas filhas, era um homem respeitado e era um homem, acima de tudo, íntegro diante do Senhor. A palavra de Deus nos mostra que Jó era um homem muito abençoado por Deus. E com certeza, quando o cabeça, quando o chefe de família, ele é abençoado, automaticamente toda a família se beneficia das suas bênçãos. E assim é a história de Jó. Mas num determinado momento, Jó, ele foi colocado à prova. Como nós vimos aqui no texto, a história de Jó todo mundo conhece. Satanás colocou à prova porque ele disse que Jó, ele blasfemaria contra o Senhor, se o Senhor lhe tirasse todas as coisas. E por fim, Satanás ainda desafiou a Deus a lhe tirar a própria saúde, a saúde do seu servo. E Deus assim permitiu. Por que Deus permitiu isso? Deus, ele sabe o quanto nós podemos suportar. Deus sabe que tudo aquilo que nós vivemos, nós temos um aprendizado. E quando você lê a história de Jó, lá no capítulo 42, lá no final, nós vamos ver que Jó, ele ali estava agradecendo a Deus, dizendo: Eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te vejo com meus próprios olhos. O que pôde demonstrar é que tudo aquilo que Jó passou, ele serve como exemplo para todas as gerações, para mim e para você. Para que ninguém possa dizer que é impossível um homem passar por isso e continuar fiel a Deus. Esse foi o pensamento de Satanás, essa foi a intenção de Satanás. E foi através desse meio que Satanás quis destruir o servo do Senhor. Mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Jó, ele não era um homem, ele não era um servo de aparência, ele não era um servo de brincadeira.
A aliança que ele tinha com Deus era na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Ele estaria sempre fiel. Ele seria íntegro por toda a sua vida. E isso nós podemos ver através do seu testemunho, através do relato bíblico de tudo aquilo que ele passou. E no momento que Satanás então lhe tocou, lhe colocou uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça, Jó passou um dos momentos mais difíceis da sua vida. Mas o momento mais difícil, na verdade, não era esse em que ele estava se coçando com um caco de telha. Não era esse que ele estava passando toda essa dor, todo esse sofrimento. Eu acredito que o momento mais difícil de Jó foi quando ele, depois de haver perdido tudo, ter perdido seus filhos, foi quando ele ouviu da boca da sua própria esposa uma maldição. Ela perguntou: por que mantens ainda a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela estava lhe desejando a sua morte. Ela estava dizendo que ela preferia vê-lo morto do que continuar tendo uma vida como aquela. E quando nós procuramos compreender por que essa mulher foi tão dura com seu esposo, nós podemos então entender. Imagine-se, para nós tentarmos compreender o outro, basta nós nos colocarmos no lugar do outro. Nós vamos aqui citar aqui umas suposições. Eu não estou afirmando que seja tudo isso, mas que provavelmente pode ter sido isso. Eu acredito que quando Jó começou a passar por todas aquelas tribulações, ela como sua esposa, eu acredito sinceramente que ela possa ter orado a Deus por ele, pedindo a Deus, intercedendo ao Senhor pela vida do seu esposo. Mas acontece que quanto mais ela buscava a Deus, ela não tinha resposta nenhuma. E tem muitas pessoas que eles têm uma fé que só se tiver resposta no tempo certo, na hora que eles determinam, é que faz com que a sua fé vá em frente. Jó não estava dependendo disso. Jó, diante do seu sofrimento, ele reconhecia a grandeza de Deus e reconhecia que ele, como ser humano, nada era. E que sem o Senhor ele nada poderia ser. Aquela mulher, talvez, depois de tanto clamar a Deus, depois de ver passado a dor de ter perdido seus filhos, suas filhas, de ter perdido seu patrimônio, de ter perdido tudo aquilo que aquele casal havia conquistado, havia usufruído, de todas as bênçãos que o Senhor havia lhes dado. E o que é pior, ela não conseguia entender por que um homem sendo íntegro como ele, um homem sincero como ele estava passando diante de tudo aquilo.